Muito boa tarde a todos, muito boa tarde a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Clube do Conhecimento. Esse que é o benefício que a Assiste traz, não só para os seus associados, mas também a todo o público que nos acompanha aqui nas redes sociais. Você que já é associado, tem aí o prazer de estar desfrutando de mais uma edição desse do Clube do Conhecimento. Você que ainda não é associado, mas você é servidor, você é familiar de servidor, mas que está ainda verificando sobre a Assiste, se familiarizando com os nossos benefícios, acompanhando aqui as nossas postagens, acompanhando aqui o nosso Instagram. Esse aqui é o benefício para que você possa estar desfrutando um pouquinho aí do que a gente pode oferecer aí para você, do que a gente pode disponibilizar para você, servidor, você que é familiar de servidor. Então, sejam bem-vindos, fiquem muito confortáveis para estar acompanhando essa live com a gente. O Clube do Conhecimento ele tem o intuito de estar trazendo assuntos relevantes para a sociedade, então a gente vai estar sempre trazendo alguma temática que a gente possa estar abordando e trazendo, obviamente, conhecimento, enriquecendo a vida de cada um de vocês, que é o propósito da Assiste, levar saúde e bem-estar para os nossos associados, servidores aí do município, do estado e do âmbito federal do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai estar falando sobre um assunto que ele é bastante corporativo, posso dizer assim, mas que eu entendo que também é de extrema relevância para todos os demais segmentos da nossa sociedade, que a gente vai falar um pouco sobre liderança, como é que a importância, obviamente, da liderança, de como motivar, de como engajar para que seja uma liderança sempre inspiradora. A gente vai estar falando hoje com um profissional super renomado na área, o professor Vini Santana. Ele faz parte aí também do corpo de docentes da nossa parceira Unileia. Você que é associado e não tem ainda o conhecimento sobre a nossa parceria, só você buscar ali no nosso site, na nossa área do associado, você vai ter maiores conhecimentos sobre essa nossa parceria, que aí dá vantagens especiais aos nossos associados, tanto para pós-graduação quanto para graduação, só vocês verificarem no nosso site. Então, sem mais delongas, eu vou convidar aqui o professor para que ele possa participar aí desse debate, dessa aula aí que ele vai trazer para a gente através do nosso Clube do Conhecimento. Só um instante, pessoal. Fala, Felipe. Boa tarde, cara. Tudo bom? Tudo ótimo com você? Tudo jóia, graças a Deus. Caminhando. Perfeito. Então, professor, primeiramente gostaria de agradecer aí pela disponibilidade, por ter aceito aí esse nosso convite para estar falando desse assunto bastante especial. Espero que conseguimos ter um papo legal, que a gente consiga estar enriquecendo aí quem esteja nos acompanhando aí nessa live. Legal, legal. Cara, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade e pela confiança de falar sobre esse assunto, que é a liderança, que é um assunto bem importante. Antes de mais nada, agradecer aí, né, a Faculdade Unileia pela lembrança, pelo convite, e parabenizar a CIT por fazer questão de levar esse tipo de informação, de conhecimento para as pessoas, para os associados, sem sombra de dúvida, faz muita diferença. Professor, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre o seu trabalho, e aí, se quiser já caminhar já para o assunto, fica à vontade. Bom, legal. Eu sou Vini Santana, sou professor de pós-graduação na Faculdade Unileia. Além de ser professor de pós-graduação, eu também trabalho com processos de consultoria para pessoa jurídica, mentoria para pessoa física e trabalho também com treinamentos e palestras. Assim, a maioria das coisas que eu faço estão ligadas ou à produtividade, ou à performance, ou as duas coisas. Então, dependendo da situação, a gente vai falar de carreiras, gestão e liderança, que é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. Às vezes a gente fala sobre comunicação, marketing, vendas, às vezes a gente fala sobre processos, melhoria contínua e gestão de resultados, ou às vezes a gente fala sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também. Então, a gente vai misturando essas disciplinas, esses cursos, esses conteúdos, sempre no intuito de aumentar a produtividade, aumentar a performance, ou eventualmente as duas coisas, né? Acho que para a gente entrar lá, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar quando a gente fala sobre liderança, acho que dando um passo atrás, na verdade 2 passos atrás, acho que o primeiro conceito que é importante a gente, todo mundo ficar na mesma página, é que
Liderança não necessariamente ela pressupõe cargo, né, ou função. A liderança ela pode ser um cargo ou função, eu posso ser líder, ter um cargo de liderança ou uma função de liderança, mas eu também posso olhar para a liderança na perspectiva de comportamento, de postura de líder, tá? E aí eu gosto do conceito da liderança 360 graus, porque, obviamente, se eu tenho cargo ou função de liderança, eu tenho uma equipe que está subordinada a mim, então eu vou liderar aquelas pessoas. Mas eu não lidero só a minha equipe, né? Eu também lidero os meus pares em alguns momentos. Em alguns aspectos eu vou liderar as áreas de apoio com as quais eu me relaciono. Às vezes eu vou liderar clientes e fornecedores, determinando ou priorizando algumas coisas. Pode ser que eu lidere as pessoas com quem eu me relaciono ou a sociedade ali onde eu estou, o microcosmo onde eu estou envolvido. E o exemplo que eu gosto de dar que é o mais fácil de compreender a liderança 360 graus a maioria das pessoas, se não todo mundo ou quase todo mundo, em algum momento liderou o próprio gestor. Provavelmente já aconteceu com você de você entrar na sala do seu gestor e falar: chefe, temos um problema ou um grande problema e precisamos resolver isso aqui agora. E aí o seu gestor vai parar a agenda dele e vai dedicar o tempo dele para resolver o problema que você priorizou. Naquele momento, você liderou o seu gestor. Então, se você consegue liderar o seu gestor, esse conceito de liderança 360 graus, ele está mais na perspectiva da postura e do comportamento do que necessariamente na perspectiva do cargo. Então, eu acho que esse primeiro ponto é um ponto importante. E aí, quando a gente vai falar de postura e o comportamento de liderança, você tem várias nuances e vários tipos específicos de liderança. Eu gosto muito da teoria do Daniel Goleman, que fala sobre os tipos de liderança. Dentro da teoria dele, são 6 tipos diferentes de liderança. E aí não quer dizer que necessariamente a pessoa vai usar só um deles. A maioria das vezes, a liderança acaba sendo feita de maneira situacional. Tá? Então, determinadas situações, você vai aplicar um ou outro tipo, todo mundo tem um ou outro tipo que você se identifica de maneira mais natural, e um ou outro que você tem um pouco mais de distância ou um pouco mais de dificuldade. Às vezes, tem gente que usa mais o natural, tem gente que inibe um pouco, que é muito forte, tem gente que busca desenvolver aquele que não é tão natural, e tem gente que vai administrando a linha entre os tipos. Mas acho que 2 exercícios que são importantes aqui é, primeiro, conhecer os tipos diferentes de liderança e as características médias de cada um, e, na medida do possível, se conhecer, sabendo qual é ou quais são os seus tipos mais ou menos predominantes de liderança. Aí aqui já fica um primeiro ponto, um primeiro convite. Quem eventualmente quiser, depois é só fazer contato comigo no meu próprio Instagram, @oficialvinisantana, para facilitar a nossa comunicação. É só escrever lá teste de liderança. Me manda uma mensagem privada, teste de liderança. Eu tenho um teste que mede os tipos de liderança. Eu consigo disponibilizar o link sem custo para as pessoas como um presente meu. Então, muito rapidamente, Felipe, falando aqui sobre os tipos de liderança, tá? Que aí a gente está baseando aqui na teoria do Daniel Goleman, tá? Então, você tem o tipo que é o tipo mais direcionador, que é aquele que mostra para onde as pessoas têm que ir. Esse é aquele líder que inspira mais, que foca mais no objetivo final. É um tipo de liderança que é muito bom quando você tem equipes já maduras, tá? Então, as pessoas conseguem se dar o objetivo e a pessoa já conhece mais ou menos o caminho, tá? Ao mesmo tempo, não vai funcionar muito se a equipe é uma equipe mais nova. Tá? Ou quando você tem que mudar a divisão, esse líder direcionador acaba funcionando mais também. Segundo tipo de líder, o líder instrutor. Ele é aquele focado em desenvolver as pessoas, dar conteúdo, dar informação. Ele é o que vai fazer mais perguntas. Ele é o que vai expandir e desenvolver as habilidades e as competências das pessoas. É um tipo de liderança muito bom para times pequenos, não dá para fazer isso em um time muito grande, ou para planos de desenvolvimento individual, quando as pessoas estão em fase de desenvolvimento. Outro tipo de liderança, paternal ou maternal, dependendo da pessoa. Aqui são as pessoas que são mais focadas nos vínculos, nas relações interpessoais, na harmonia, nas relações mais saudáveis. É aquele líder paizão, aquela líder mãezona. É muito bom para ambientes de pressão, de estresse e reconstrução de confiança. Mas não é um tipo de liderança sugerido para você aplicar o tempo todo, porque senão as pessoas podem ficar meio dependentes desse acolhimento e às vezes é sabe que você vai ter que dar uma esticadinha na conta. Líder democrático, tá? Quarto tipo de liderança. Aqui já é baseado na participação e no consenso, tá? Então todo mundo vai participar, dar sua opinião, ele vai basear as decisões
nas intenções ou na vontade da maioria, costuma ser muito eficaz para equipes mais maduras, mas não costuma ser muito eficaz em ambientes de crise. Sem falar que se você está tendo um incêndio e precisa direcionar as pessoas para a escada de incêndio, não vai dar para você ouvir as pessoas naquele momento para saber a opinião da maioria. Aí, nesse caso, é inclusive sugerido o próximo tipo, que é o tipo coercitivo ou autocrático. Esse é aquele que é o cara assertivo. Assim, você vai fazer o que eu estou falando para você fazer. Esse é o indicado para situações de crise, porque você realmente tem que direcionar de maneira mais incisiva, mais assertiva. Não é recomendado para uso contínuo, mas nessas situações mais críticas e de crise é importante. E o último tipo de liderança, que é o marcador de ritmo ou o especialista. Geralmente ele costuma trabalhar com um alto padrão, tá? Foca muito em tarefa, em execução, em entrega, então ele literalmente está marcando o ritmo. E é muito bom quando você precisa de resultados rápidos, aquele famoso tiro curto, mas que geralmente funciona mais para equipes mais maduras. Tá? E pode acontecer desse tipo de gestor, ele entrar muito no como está sendo feito. E quando você tem uma equipe mais madura, a equipe mais madura ela nem sempre é muito aberta para esse tipo de microgestão. Então, acho que aqui a primeira coisa para a gente começar a falar sobre liderança é dar uma pincelada rápida nesses 6 tipos de liderança. Aqui o importante é, número 1, você ter algum grau de conhecimento e consciência sobre os tipos, você tentar identificar qual ou quais tipos são seus naturais, qual ou quais você acha que você precisa desenvolver ou abandonar gradativamente e usar isso no dia a dia de acordo com as situações. Eu gosto de falar que por mais que todo mundo tenha seus tipos naturais com mais ou menos participação, em vários momentos da vida você vai ter que ativar ou desativar um ou outro tipo. Mas esse tipo específico de conhecimento sobre os tipos de liderança, eu acho que já ajuda a aumentar o nível de consciência sobre como eu vou praticar a minha liderança no dia a dia. Sim, é como você falou, vão ter determinados momentos em que são necessárias, digamos assim, atitudes que vão remeter a mais um tipo de liderança. No momento de crise, você vai ter que ser um pouquinho mais firme para determinadas ações. Mas, assim, tendo completamente isso, saber também, de repente, fazer um mix disso. Isso aí, exatamente. E aí a gente consegue começar a pavimentar mais ou menos um caminho onde a gente vai, na verdade, a gente tem 5 caminhos ou 5 possíveis caminhos para eu construir um ambiente de motivação, de engajamento das pessoas através de uma liderança que é uma liderança inspiradora, né? Acho que o primeiro caminho que vale a pena a gente falar é o caminho em que a gente vai relembrar ou reforçar alguns fundamentos na liderança, né? Primeiro, quando a gente fala de liderança, a gente está falando de influenciar pessoas para um objetivo comum, sem que necessariamente essas pessoas fizessem isso sozinhas, né? Então, liderança é isso. Vai aglutinar as pessoas, colocar todo mundo rumo a um objetivo comum, que talvez sem o líder esse movimento de aglutinar as pessoas não aconteceria, tá? E aí, eu gosto muito de falar da relação entre autoridade e poder, né? Muitas vezes, quando o líder ele tem que usar o cargo dele, ele tem que usar o poder dele, significa que a autoridade dele não está tão fortalecida, né? E muitas vezes, ou na maioria das vezes, a autoridade ela é construída ao longo do tempo, com influência pessoal, com a construção de relações próximas, às vezes com conhecimento, né? Então, o poder ele vem da posição. A autoridade ele vem da representatividade da pessoa. E essas duas coisas são coisas que geralmente você só usa uma quando não tem a outra. Então, você só vai precisar usar o poder se você não tiver a autoridade. Na maioria das vezes, os bons líderes, eles não precisam acionar o botão do poder. Eles não precisam usar o cargo que têm. Eles lideram muito mais pela influência e pela autoridade, tá? E aqui tem muitas ferramentas ou muitas estratégias que precisam fazer parte meio que de 5 utilidades dos bons líderes, né? A gente está falando de capacidade de adaptação, o mundo muda o tempo todo, normalmente o líder está entre níveis hierárquicos, né? Ele responde para a alta gestão, mas ele lidera as pessoas que estão debaixo da gestão dele, então ele é um administrador de interesses que às vezes são quase que antagônicos, né? Assim,
vou ser simplista, exagerado, mas só para facilitar. Na maioria das vezes, os donos de empresa querem pagar muito e querem que as pessoas, querem pagar pouco e querem que as pessoas trabalhem muito. E a maioria dos funcionários querem receber muito e trabalhar pouco. E o líder é o cara que está no meio dessas duas pessoas, desses dois grupos de pessoas, com, às vezes, expectativas completamente antagônicas. Então, essa capacidade de administração e gestão de interesses, ela é muito importante. Outra habilidade, comunicação. Obviamente, se eu pedir aqui para as pessoas lembrarem aí dos 2 ou 3 líderes, referências positivas que eles conhecem pessoalmente, muito provavelmente uma boa comunicação é uma das características dessas pessoas. Falei um pouco sobre o conceito de liderança 360 graus, né? Liderar não só meus subordinados, mas também fazer uma liderança com todas as pessoas com quem eu me relaciono. Ferramentas e estratégias de gestão, como PDCA, estratégias de negociação, geralmente vai ser muito importante para a utilização dos líderes. E uma visão empreendedora, que diferente de ter, ou da questão de ter ou não ter desejo de empreender ou não, de ter uma empresa ou não, a visão empreendedora, se a gente for usar o poder de supersíntese, é a capacidade de fazer mais com menos. Né? Então, essa visão empreendedora de se comportar como dono do negócio, tratar seu cargo, sua área, como sendo um negócio, também é uma habilidade que faz muita diferença aí, quando a gente está falando de fundamentos da liderança. Então, dos 5 caminhos aí para a gente motivar e engajar a equipe através de uma liderança inspiradora, eu acho que dá para a gente começar aí por esses primeiros fundamentos da liderança, como sendo o fechamento aí da nossa introdução. Perfeito. Engraçado que, assim, me pôs numa reflexão que eu confesso que eu nunca tive, que é justamente isso. O líder, ele, de certa forma, ele é um mediador de interesses. Porque, por vezes, você está recebendo ali não é bem uma ordem, mas é isso, o interesse do alto escalão é tentar reduzir custos e ter mais resultados. E aí, às vezes, o seu colaborador, o seu funcionário, ele não está tão interessado em fazer isso, mas aí o líder tem que motivar e, ao mesmo tempo, ele tem que dialogar com quem está em cima de que, bom, é uma questão também de vários fatores para engajar esse retorno que eles desejam da operação em si, no caso. E o líder, ele tem esse papel, que é o papel de fazer a mediação dos interesses, que na maioria das vezes, quase na totalidade, são interesses que são diferentes entre si, isso quando não são antagônicos, né? Lógico que o exemplo que eu dei é um exemplo simplista e exagerado, mas em linhas gerais é isso. Se você for olhar para os extremos, é isso. A média e alta gestão vai querer mais produtividade com mais eficiência financeira, gastando menos. E quem está ali na operação, se depender deles, eles vão querer, não necessariamente trabalhar tanto, mas vão querer receber bem. E o líder está ali no meio, tentando fazer com que os dois fiquem satisfeitos uns com os outros e os dois com a gente mesmo, né? Líder, né? Exatamente. Legal, legal. Ó, aqui, outro ponto que vale a pena a gente falar é sobre algumas práticas que precisam, idealmente, fazer parte do dia a dia da liderança e da gestão de pessoas. Deixa eu aproveitar, o Felipe, posso dar só 2 recadinhos rápidos? Claro. O primeiro recado, o pessoal da Unileia me pediu até para fazer esse reforço. A gente está no momento da Uniblack, que é a Black Friday da Unileia, tá? E aí tem alguns descontos que são exclusivos para os associados da Assist, tanto em graduação quanto em pós-graduação. Tá? No caso de graduação, a partir de R$ 59,00, R$ 59,90 a primeira mensalidade e até 70% de desconto ao longo do curso. E no caso de pós-graduação, até 80% de desconto em todas as parcelas. E tem alguns cursos de pós-graduação que a parcela é a partir de R$ 85,00 por mês. E, além disso, todos os cursos são reconhecidos pelo MEC, você tem a flexibilidade aí do EAD, e todos os alunos têm o pacote Microsoft 365 gratuito. Tá? São bolsas limitadas, tá? São liberadas para as 100 primeiras matrículas. Quem for se matricular tem que usar o cupom BLACK-CONVênio. BLACK, B-L-A-C-K, CONVênio, ou direto no site da Unileia, ou se quiser ir lá no meu Instagram, os 3 últimos slides têm um QR Code onde você vai conseguir
ter isso, ter o acesso ao site. Aí um ponto importante, tá? Todas essas condições, primeira mensalidade de graduação é 59, 70% de desconto na graduação, 80% de desconto na pós-graduação. Aqui a gente está falando só com esse código e só para os associados da Assist, tá? Então, é uma chance importante, interessante aí da gente acelerar. E para quem ficar até o final do nosso bate-papo, eu vou deixar aqui alguns conteúdos gratuitos voltados tanto para gestão de tempo, produtividade e performance, quanto para gestão, liderança, marketing e vendas. No total, são 15 conteúdos gravados em vídeo. Quem estiver no final aí, eu vou deixar um convite para ter um engajamento premiado, poder participar e receber mais conteúdos aí para se desenvolver. Fechado? Fica aí o convite de todos, como o professor bem disse, associados assistem aí com a Unileia, Black Friday está aí. É o momento da gente se aperfeiçoar cada vez mais e, obviamente, quem ficar ainda vai, até o final, ainda vai ter aí um plus maior. Obrigado, professor, aí, por essa oportunidade. Show de bola. Ó, vamos voltar aqui, então, falando de algumas práticas, algumas atividades que podem ser feitas aí no dia a dia para desenvolver e acelerar o engajamento e a motivação das pessoas. Quando a gente fala de gestão de pessoas, você tem, eventualmente, o processo de seleção, o processo de desenvolvimento, o processo de engajamento, o processo de reconhecimento quando o engajamento vem, e você vai agir de acordo com cada uma dessas etapas. Então, por exemplo, no processo de seleção, o ideal é você selecionar tendo a consciência que, às vezes, você já vai selecionar uma pessoa capacitada e ótimo. Que bom, ela vai jogar jogando. Mas, às vezes, você vai selecionar uma pessoa que não está 100% capacitada. Nesse caso, você vai ter que desenvolver. Então, você está agindo já de acordo com a situação. Ao longo do desenvolvimento, você vai ter que, óbvio, ter formas de medir como que está, como que aquele processo de treinamento e desenvolvimento ele está sendo mais ou menos efetivo. De repente, um teste, um acompanhamento, alguma ação prática, etc. A partir daí, tem que começar a pensar em algumas ações de engajamento, de repente, uma premiação, se for o caso de alguma remuneração variável, alguma coisa do tipo, de verdade, às vezes, um parabéns e um chocolate funciona tão bem quanto muitos prêmios de alto valor. Mas aqui o que mais importa é, a partir do momento que você programou o engajamento e o engajamento aconteceu, algum tipo de reconhecimento é importante de ser feito, porque senão a pessoa vai perder esse engajamento. Então, você vai agindo em cada uma das etapas do processo de desenvolvimento das pessoas, desde a seleção, passando pelo desenvolvimento, o engajamento e o reconhecimento. Outra coisa que é importante, que nem todo líder faz, é ter alguns rituais de acompanhamento e de controle. Então, de tempos em tempos, eu criar algum tipo de acompanhamento dos resultados, da qualidade, eu, de repente, treinar as pessoas para que elas também possam fazer isso, eu mesmo acompanhar e repassar feedback para as pessoas, reconhecendo quem está indo bem, buscando ajudar quem não está indo bem e, eventualmente, divulgar principalmente os resultados positivos, reconhecendo as pessoas. Pode parecer simples, mas esses pequenos rituais de gestão, às vezes, ajudam quem está bem ser reconhecido e quem não está bem buscar fazer um ajuste para melhorar. Tá? Uma palavra que é muito importante fazer parte do dia a dia do líder é a palavra delegar, né? Então, é você compartilhar as atividades e as responsabilidades. Aí aqui é importante tomar um cuidado para você não, ao invés de delegar, você não delargar, porque às vezes tem algumas pessoas que delegam sem qualidade, às vezes não sabe se a outra pessoa sabe ou não executar, não acompanha, não reconhece se ela entrega, não cobra se ela não entrega, e aí ele está mais delargando do que delegando. Mas o ato de delegar, ele facilita muito a compartilhar as possibilidades ou compartilhar a capacidade produtiva. Tá? E aí, outra frente que vale a pena colocar na prateleira aqui das práticas essenciais do líder são os trabalhos de melhoria contínua. Né? Então, você medir ali os resultados, entender aquilo que está dentro do resultado esperado, com a qualidade esperada, ótimo, aquilo você vai manter ou vai acelerar. Se não está dentro do resultado da qualidade esperada, entender as causas, entender os receitos, estipular lá os planos de melhoria, e aí depois você vai rodar isso fazendo disso uma rotina. É o famoso PDCA, né? Planeja todas as atividades,
você desenvolve todas as atividades, você confere para ver se está dando resultado, se estiver dando resultado, você padroniza, se não tiver, você atua corrigindo. E esse processo ele é um processo cíclico, ele precisa ser feito com alguma regularidade para que você tenha manutenção dos resultados acontecendo na maior parte do tempo ou o tempo todo. Tá? Então, acho que aqui são algumas frentes importantes para você trabalhar aí em práticas, são práticas meio que essenciais na gestão e na liderança aí, mais eficiente. Perfeito. Vou deixar, faz um tempinho que eu já não escutava sobre, mas é uma métrica, né, que a gente consegue utilizar em diversos processos. É importantíssimo você mencionar. Na verdade, eu gosto de falar que o PDCA, e principalmente a etapa mais importante do PDCA, que é o planejamento, cara, são ferramentas importantes para a vida. Assim, né? Se for fazer uma viagem muito bacana, a mesma viagem, se você fizer com uma semana, um mês ou 6 meses de antecedência, vai definir se você vai gastar mais, muito mais ou menos, se você vai aproveitar mais, muito mais ou menos. Né? Com um tempo e um planejamento bem estruturado, uma viagem ela pode custar muito menos, você pode aproveitar muito mais ou o contrário. Você pode gastar muito mais e aproveitar muito menos, com a única diferença. Vai do mesmo lugar para o mesmo lugar, só com mais antecedência e mais planejamento, muito provavelmente você reduz o custo e muito provavelmente você acaba aproveitando mais. E a única diferença acaba sendo sim, antecedência e planejamento. Funciona para uma viagem e funciona para a vida, para o trabalho, para tudo. Exatamente. Legal? Vamos falar aqui um pouco agora sobre o terceiro caminho, que é a liderança centrada nas pessoas, né? A liderança focada no desenvolvimento humano. Tá? Tem um outro teste, que é um teste um pouco mais detalhado, que ele separa as pessoas de acordo com perfis comportamentais. Eles usam 4 animais e cada animal ele tem lá as suas características. Tá? Então, você tem o tubarão, o gato, a águia e o lobo. Falando muito rapidamente, e aí quando eu estiver falando, talvez vocês vão até, quem está ouvindo vai começar a identificar pessoas que têm cada um desses perfis. Normalmente o perfil do tubarão é o cara da ação, velocidade, entrega, é o cara que pega e faz. Enquanto o gato é a pessoa ali da harmonia, do time, do relacionamento interpessoal, é o amigão. A pessoa de águia é o visionário, é aquela pessoa criativa, é aquela pessoa que gosta de mudança, de visão além do alcance, gosta de enxergar as coisas no longo prazo. E o lobo, normalmente, é a pessoa que é mais organizada, metódica, pensamento estruturado, início, meio e fim, etc. Os 4 perfis, eles funcionam em duplas de opostos complementares. Então, o tubarão é o oposto do gato. Não é incomum você ver pessoas muito focadas em resultados e pouco focadas em pessoas, e às vezes o contrário também, né? Pessoas muito focadas no relacionamento interpessoal e pouco focadas em resultados. O ideal é o equilíbrio. Por isso, são opostos complementares. O ideal é você ser tão focado em pessoas quanto resultados e vice-versa. Águia e lobo são opostos complementares. Normalmente você tem uma pessoa que é muito criativa, porém desorganizada, ou uma pessoa que é muito organizada, porém pouco criativa. E aí, de novo, aqui a gente está falando de opostos complementares. E aqui é muito importante, independente se você está usando essa matriz de perfil comportamental ou qualquer outra matriz, você ter, quando você está falando aí de uma posição de liderança, você conhecer as habilidades, as competências, as características, as fortalezas e as limitações de todas as pessoas do seu time. E você garantir que as pessoas estão no lugar certo. Por exemplo, na área comercial, normalmente um cara com perfil de tubarão vai dar mais certo. Tá? Talvez uma pessoa com perfil gato, nem tanto. Na área financeira, normalmente uma pessoa com perfil lobo vai dar mais certo. Já uma pessoa com perfil águia, nem tanto. Na área de inovação, aí é a cara da pessoa que é águia. Já talvez não seja a pessoa que seja lobo. Na área de recursos humanos ou de treinamento, aí talvez a gente está falando de uma pessoa que tem perfil gato. Então, dependendo das áreas, talvez vale a pena você explorar as características naturais das pessoas. E, obviamente, você vai evitar de colocar a pessoa para trabalhar numa área que precisa muito de uma característica que é uma limitação dela. Então, quanto mais conhecimento você tem sobre ferramentas de gestão e de levantamento de perfil, e mais você conhece a sua equipe, mais condição você tem
de delegar corretamente as atividades, de comunicar de maneira ajustada com cada uma dessas pessoas, de construir um processo de engajamento, de motivação com base no perfil das pessoas. Às vezes até a gestão e administração de conflitos vai acontecer também de acordo com o perfil, tá? E aí você vai ter a comunicação idealmente totalmente personalizada e individualizada. Obviamente, né, algumas regras, algumas atividades, algumas condições vão ser as mesmas para todo mundo, mas você vai individualizando as tratativas e isso acaba funcionando mais. E aí você, conhecendo as habilidades e as competências, explora mais as fortalezas das pessoas e você ajuda a desenvolver o que eventualmente for limitação dessas pessoas. Então, você acaba tendo uma liderança focada no indivíduo, nas pessoas, nos seres humanos, mas, ao mesmo tempo, uma liderança que também acaba sendo mais eficiente, porque você está respeitando e considerando as individualidades de todas as pessoas. Então, talvez seja um bom caminho aí para a gente manter esse caminho aí de manter as pessoas engajadas, motivadas através de uma liderança que seja igualmente eficiente aí. Professor, uma dúvida. Existiria alguma ferramenta onde a gente conseguisse, digo, talvez não uma ferramenta, mas algum ponto onde a gente... Para mim foi bastante interessante, eu nunca tinha ouvido falar sobre essa questão dessa visão aí sobre os animais, não bem sobre animais, né, mas sim sobre os perfis, né, as personalidades de cada contribuidor, colaborador. Existe alguma ferramenta em que o líder ele tem, onde ele consegue ter uma visão melhorada para ter essa identificação? Ou alguma coisa que ele consiga aplicar? Ou é mais uma questão, basicamente, mesmo dele adquirir cada vez mais conhecimentos para que ele mesmo consiga ter uma análise baseada no que seria o que dos seus funcionários? Os processos de levantamento de perfil, na maioria das vezes, eles são fundamentados em alguns testes de levantamento de perfil. Por exemplo, o teste que eu falei sobre tipos de liderança é um desses testes. Aí, por exemplo, falando especificamente do perfil comportamental, que é isso que eu falei, que leva aí os quatro animais associados um a cada perfil, é um tipo de ferramenta de levantamento de perfil. É o tipo de ferramenta que eu utilizo, que eu gosto de utilizar ela porque ela é mais lúdica, né? Quando você associa o tubarão à força e velocidade, fica mais fácil, o gato, a relacionamento interpessoal é mais fácil, a águia, visão e tal, voa, tem que chegar longe, o lobo, normalmente, ele caminha em matilha, né? Então, cada um, na matilha, todo mundo tem os seus papéis. É lúdico. Comportamental, ele não usa. Oi, voltei? Vou pôr o telefone aqui. Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo legal? Legal. Acho que agora eu aqui não estou te ouvindo. Eu acho que eu vou ter que chamar o telefone reserva aqui. Mas se você está me ouvindo, eu vou continuar falando. E aí, o que acontece? Essa metodologia, que é a metodologia do teste de perfil comportamental, é uma metodologia muito parecida com o DISC, e talvez das metodologias de levantamento de perfil, se não for a mais conhecida, é uma das mais conhecidas. Tá? Então, são algumas ferramentas e algumas que algumas empresas têm, ou alguns profissionais têm, para fazer esse processo de levantamento de perfil. Na maioria das vezes, são ferramentas específicas que fazem esse tipo de levantamento. Tá? Então, normalmente, as empresas ou as pessoas têm a detenção dessas ferramentas e elas conseguem rodar esses processos de levantamento de perfil. Tá? Perfeito. Não, professor. Peraí, tá, me dá um minutinho, eu não estou te ouvindo, não. Vou colocar aqui num outro número, aí agora eu vou passar a te ouvir. Viu? Aqui a gente vai na base do quem sabe faz ao vivo. Vamos no improviso. Espera aí. Bacana. Beleza. Pode falar agora, que agora acho que eu vou te ouvir. Alô? Me ouvindo, professor? Perfeito.
Não, porque da pergunta, porque eu acho que quanto mais ferramentas a gente ter no nosso dispor, é melhor, porque a gente fazendo essa identificação, ela torna esse processo mais otimizado. E aí eu acho que para quem está aí nos ouvindo, ter talvez essa ferramenta de apoio seja uma boa maneira também de eles aplicarem também aos seus colaboradores, ou o que seja. Aqui tá dando um delayzinho, mas eu tô conseguindo te ouvir legal. Eu acho que é isso, cara. Assim, quanto mais ferramentas o líder tem a seu dispor, ferramentas, estratégias, seja para fazer levantamento de perfil, seja para ele utilizar aquilo como frames de metodologias de gestão, ou frame de feedback, frame de processos de desenvolvimento, tipo PDI. Cara, toda e qualquer ferramenta, toda e qualquer arma para ajudar a acelerar e melhorar a qualidade do processo de liderança é sempre bem-vindo. Você fazer isso muito excessivamente à moda antiga, sem ter estratégia, sem ter ferramenta, sem ter material para trabalhar, realmente eleva muito o nível de dificuldade e é um desafio meio pesado de segurar. Exatamente. É isso. A intenção é justamente essa. A gente está trazendo até essa conversa aqui para a gente melhorar os processos. Principalmente isso. Show de bola. Ó, vamos lá. Deixa eu pegar mais dois blocos aqui. Tem um bloco que eu gosto de falar bastante, que é um bloco de alguns erros que vale a pena a gente evitar ao máximo de cometer para não comprometer o nível de qualidade da liderança. Tá? Primeiro ponto é resistência à mudança. Né? A gente vive num mundo hoje que tudo muda, às vezes muda rápido, às vezes muda muito. Então, ser resistente à mudança é um negócio que tipo, não combina com liderança. Eu gosto de falar que não importa qual é o segmento, o porte ou a área de atuação da empresa, várias coisas vão mudar com muita regularidade. Né? Então, um líder resistente à mudança normalmente é um líder que ele sofre, a equipe sofre e os resultados sofrem. Então, pouca gente sai ganhando com isso. Então, evitar de ser resistente à mudança. Outro ponto, não olhar para uma gestão humanizada. Olha só o nível, assim, eu só falei de um tipo de diferença entre as pessoas, né? E são o teste de perfil comportamental. Mas se você não humanizar e não individualizar a sua gestão, vai ser muito mais difícil de você extrair o máximo das pessoas. Se você não entender, não compreender, não respeitar habilidades, competências, limitações, fortalezas, sem sombra de dúvida, a vida de todo mundo vai ser mais difícil. Outro erro que não é incomum, ou o líder ser um líder centralizador, não delegar atividades, ou ser um líder que delega sem qualidade, ou seja, que delarga. Né? Então, você centralizar, você está limitando o seu potencial de entrega. E quando você delega sem qualidade, ou seja, você delarga, você está aumentando o seu potencial de entrega, mas você não está fazendo isso com qualidade. Tá? E outro ponto importante número 1, a ausência de feedbacks. Então, rotina de feedbacks para o time. E quando a gente fala de feedback, é ter um processo, uma metodologia ou principalmente uma ferramenta para a aplicação de feedback. E aí o feedback eu gosto de falar que, assim, ao mesmo tempo que é uma das ferramentas mais importantes do universo da gestão e da liderança, também, infelizmente, é uma das ferramentas ou menos utilizadas ou mais subutilizadas. Tá? E aí eu já lecionei várias disciplinas em vários momentos diferentes. É quase, assim, quase unanimidade. Na maioria das vezes, ou a pessoa não tem feedback ou não tem um feedback estruturado através de uma ferramenta. E quando tem, é só o obrigatório da empresa. Ou é muito raro você ver um líder que ele tem um processo de feedback que ele aplica com rotina e ele usa uma metodologia, uma ferramenta. Então, assim, é uma das ferramentas que, por um lado, mais funciona, mas que, infelizmente, por outro lado, é uma das ferramentas mais não utilizadas ou subutilizadas do universo aí da gestão e liderança. Então, alguns erros que vale a pena aí ficar de olho para evitar de cometerem. Eu, uma vez em um curso, eu ouvi que o feedback ele era um dos maiores aliados, se não o maior aliado do líder. Eu
confesso que eu trouxe isso para mim e realmente o feedback ele é aquele processo que muita gente entende como uma crítica, mas que eu acho que cada vez mais se tem um entendimento que o feedback ele é um processo para desenvolvimento, de evolução, só que muito se vê o lado de quem recebe, mas eu acho que o líder, para ele, é até mais fundamental o feedback até do que para quem está recebendo. Principalmente depois de ouvir isso num curso que eu fiz, que o feedback ele era um dos maiores aliados do líder, eu tive uma visão do quão poderoso é esse feedback e até em momentos onde eu tive em função de liderança, eu vi que realmente você ter ali uma constância no feedback, você ter, não só, obviamente, o feedback que você faz aqui, você faz um acompanhamento e depois ele traz os pontos a serem desenvolvidos, ou então até mesmo, acho que um feedback onde você motiva, onde aí tem um simples elogio, você trazer um reconhecimento para o colaborador, é algo que traz uma motivação, traz ali também, quando você tem aquele acompanhamento que é gradativo daquilo, você leva também ao engajamento do colaborador, porque ele vê a sua evolução, a sua própria evolução. Eu, depois que justamente eu entendi quão poderoso é o feedback, e não justamente para quem recebe, mas sim para o líder, para aquele que tem a sua, digamos assim, ele que dá o feedback, ele é extremamente importante, assim quando o líder recebe o feedback também, que eu acho que também muito, talvez, não se seja comum entre as organizações, do líder receber esse feedback, e é isso, tem que também estar preparado, tem que estar disponível para ouvir esse feedback. Na época que eu atuei como gestor também, eu gostava de ter essa troca, porque também é isso, é fundamental a gente saber guiar, mas também saber como guiar, e por vezes o método que a gente está achando que está fazendo, está dando certo, mas pode fazer de uma outra forma e dar mais certo ainda, ou então às vezes o método que a gente está aplicando, a gente não vê outra solução, está dando errado, mas aí a gente tem um feedback, a gente consegue ter uma visão diferente e ir trazendo os processos para o outro lado. E aí, cara, assim, o feedback, sobre feedback, você tem que ter pelo menos três coisas, né? Primeiro, óbvio, aplicar, que pode parecer irônico, mas tem alguns gestores e líderes que não aplicam, não usam essa ferramenta. Segundo, você tem que ter uma frequência ou uma recorrência a cada 2 meses, a cada 3 meses, a cada 6 meses. E terceiro, você tem que ter uma metodologia, tá? E aí, de verdade, eu acredito muito fortemente que o feedback, se ele não é a principal ferramenta do gestor, ele tem que estar entre as principais ferramentas do gestor. E aí, guardadas as devidas proporções, é como se você estivesse falando assim, um motorista sem volante. Não dá para não ter, entendeu? Mas o que acaba acontecendo é que muitas vezes, ou talvez na maioria das vezes, os gestores e os líderes, eles gerem e lideram muito mais por necessidade e por oportunidade do que por formação e por experiência. Tá? Então, normalmente o cara tem uma oportunidade de ter um cargo de liderança, vai ganhar mais e aí ele assume aquele cargo, mas ele não tem formação e experiência. Ou, às vezes, ele precisa de ganhar mais, ou ele precisa de ter uma outra oportunidade, então ele vai ao encontro daquela oportunidade, mas ele não necessariamente tem formação e experiência. E os líderes, os gestores, ou os donos de empresa que promovem esse gestor e esse líder sem formação e experiência, não necessariamente cuidam dessa formação e dessa experiência. Então, por isso que é tão comum você ver gestores e líderes que, às vezes, passam semanas, meses, anos sem aplicar um único feedback, que, inclusive, falando sobre feedback, o feedback está na lista de práticas inegociáveis do líder, que é o último bloco que eu vou falar aqui, que são algumas práticas assim que não dá para descer para o play, não dá para pensar em gestão e liderança sem você fazer essas três coisas, e dentro dessas três coisas, 2 delas são duplas, então é quase como se fossem 5 práticas inegociáveis de um bom líder.
que aí é o nosso último bloco, mas aí, só antes de abrir o nosso último bloco, deixa eu reforçar alguns recados importantes. Primeiro recado, falar mais uma vez aí da Uniblack, né, a Black Friday aí da Unilia. Ela está disponível, principalmente para os associados aí da Assist. Dentro da Uniblack, a gente tem os cursos de graduação com a primeira mensalidade em R$ 59,90 e até 70% de desconto para todas as outras mensalidades. E os cursos de pós-graduação com até 80% de desconto no curso inteiro, tem alguns cursos com mensalidades a partir de R$ 85. Além disso, os cursos são reconhecidos, todo mundo recebe o acesso ao Microsoft 365 gratuito, e nesse caso específico, precisa utilizar o cupom BLACK-CONVênio, o código BLACK-CONVênio. Quem quiser ter acesso, é só ir nos meus stories, nos últimos stories tem o QR Code, e lá tem todas as informações, inclusive tem o código. Ponto importante, esse nível de desconto está disponível para todos os associados da Assist, e a gente está falando das 100 primeiras matrículas garantidas para essa condição. E além disso, quem tiver até o final, no finalzinho do nosso bate-papo, vou falar como que você pode receber. Tem 2 grupos de conteúdos gratuitos meus que eu vou disponibilizar para quem estiver assistindo, vale para quem estiver ao vivo, vale para quem estiver gravado, tá? Um grupo é sobre gestão de tempo e o outro grupo é sobre gestão, liderança, marketing e vendas. Então, o grupo de conteúdo sobre gestão de tempo, produtividade e performance. São 8 conteúdos. Foco em resultados, passo para superar metas, ações para ter dias produtivos, gestão de tempo, produtividade em casa, né, home office, redução de distrações e interrupções, beabá da produtividade e como fazer pazes com a agenda. 8 conteúdos em vídeo gratuitos. E o segundo grupo, gestão, liderança, marketing, vendas, liderança eficiente, vendas e gatilhos mentais, introdução à gestão de pessoas, como negociar e vender melhor, autoliderança, técnicas avançadas de venda e estilos de liderança. Aqui a gente está falando de 7 conteúdos em vídeo, e quem ficar até o final vai saber como que pode receber esses conteúdos aí através do engajamento premiado. Recados dados, vamos para o nosso último bloco. 5 práticas que, idealmente, você precisa tratar como práticas inegociáveis enquanto líder. Primeira coisa, a gente já falou bastante sobre feedback. Feedback não dá para deixar de fazer, não dá para fazer sem regularidade e não dá para fazer sem ferramenta, tá? Básico do básico, arroz com feijão do feedback. Feedback sanduíche. Se você der um Google ou um YouTube aí, você vai conseguir muita coisa a respeito. Basicamente, ele é sanduíche porque ele está cercado por níveis, né? Então, você começa com os fatores positivos, passa para os pontos a melhorar e depois fecha de novo com fatores positivos, que são os combinados que vão ser feitos. Então, é como se fosse a ideia do o pão as coisas positivas e o recheio é aquilo que pode ou precisa melhorar. Então, alguns pontos aqui sobre feedback sanduíche. Primeiro, você vai começar sobre os fatores positivos, os pontos fortes da pessoa, tá? As fortalezas dela. É muito importante você listar fortalezas. Feedback não é falar sobre o problema, só sobre o problema, né? Então, você listar de maneira honesta e sincera as fortalezas que aquela pessoa tem. Um cuidado importante para você tomar, quando você for finalizar os pontos positivos e migrar para os pontos a melhorar, tomar cuidado para você não usar a palavra mais, como interseção entre o outro. Você vai falar assim, Felipe, você é comprometido, é dedicado, você é assíduo, sempre chega no horário, entrega os seus resultados, mas esse mais aí, ele meio que desmontou o que você acabou de falar de pontos positivos. Então, Felipe, você é comprometido, você chega no horário, entrega os seus resultados, e além disso, então, você vai falar de maneira complementar e não de maneira substitutiva. Aí você vai para os pontos de atenção. Pontos de atenção, que são as limitações e os pontos a melhorar. Não podem ser baseados em opinião. Tem que ser baseado em fatos, dados e situações concretas. Tá? A sua opinião não importa. É o fato, é o dado, é a situação concreta. Tá? E preferencialmente situações que outras pessoas estejam envolvidas. E aí você vai falar. Sempre importante, se você vai falar 2 pontos a melhorar, tem que ser no mínimo 3 pontos positivos. Não pode ser nem o mesmo número e nem um número maior de pontos a melhorar. Sempre tem que ser mais pontos positivos do que pontos a melhorar, senão o cara vai desmotivar. Tá? E aí, no final, você faz os combinados de quais ações vão ser feitas. Importante, não é para fazer só ação só para os pontos a melhorar. Estipula algumas ações para potencializar as fortalezas e outras para desenvolver as limitações. Então, um super resumo aí do feedback sanduíche.
mas quem conseguir dar um Google ou um YouTube vai saber bastante a respeito. Motivação. Segundo ponto aí, prática e negociável. Eu gosto de falar que motivação, ninguém motiva ninguém, né? Porque no fim do dia, motivação é os motivos que você tem para agir, motivos para a ação. São seus, não são dos outros. Mas nem sempre as pessoas têm uma conexão mais profunda com as razões dela agir. E às vezes essas ações são semanais, mensais, semestrais, anuais. Às vezes é semanal uma coisa que eu quero fazer esse final de semana, mensal as contas que eu tenho que pagar, semestral uma viagem que eu quero fazer, anual o carro que eu quero comprar ou trocar, a moto que eu quero comprar ou trocar, a casa que eu quero comprar ou trocar, enfim. Mas é importante a pessoa ter um conjunto de fatores de motivação. E o líder tem que conhecer os principais fatores de motivação da sua equipe. Um líder que não conhece os fatores de motivação da sua equipe está perdendo a oportunidade de motivar e engajar a sua equipe. Vou dar um exemplo simples. Felipe, não, eu vou falar de mim. Eu tenho duas Marias, na verdade eu tenho quatro, mas as duas Marias que são minhas filhas, é a Maria Clara, que é a mais velha, e a Maria Júlia, que é a mais nova. São fatores de motivação para mim. Então, toda vez que falo o nome das minhas filhas, dependendo, inclusive, como fala, já vai mexer diferente comigo. Então, normalmente, os filhos estão entre os fatores de motivação. Então, você conhecer e utilizar bem os fatores de motivação das pessoas. Feedback, motivação. Outro ponto, desenvolvimento das pessoas. Tanto no sentido de explorar para a pessoa e para a equipe o que ela tem de habilidades e competências positivas, quanto no sentido de desenvolver as limitações que ela tem em relação às atividades e competências. Então, feedback, motivação, desenvolvimento. Geração de autonomia. Você transformar os seus colaboradores em pessoas que não dependem ou de você ou de outras pessoas. Quanto mais autonomia eles tiverem, mais resultado eles vão entregar, mais independentes eles serão e mais desenvolvidos eles serão. Tá? Feedback, motivação, desenvolvimento, autonomia e fechando, resultado com equilíbrio. Tá? Resultados através das pessoas. E, na maioria das vezes, o líder, o gestor, ele precisa entregar resultado, mas ele não pode fazer isso em cima das pessoas. O ideal é que ele faça isso através das pessoas. Então, quando ele organiza e lidera e gera as pessoas para gerar resultados, ele tá entregando o resultado, porém, com equilíbrio. Ele está entregando o resultado através das pessoas e não por cima das pessoas. Todo líder que conseguir aí ficar de olho nessas 5 coisas, feedback, motivação, desenvolvimento, autonomia e resultado através das pessoas, tem bastante chance de ser um gestor e um líder que vai entregar mais resultado e vai construir isso de uma maneira mais equilibrada e mais harmoniosa. E a gente fecha aí os principais blocos que a gente tinha separado para a gente falar. Perfeito. Sem palavras, professor. Só mesmo agradecer aí pela aula dada. Eu acho que até quem não é líder hoje, na verdade, não vou colocar quem é ou quem não é líder, porque como você mesmo falou, a liderança ela não tem muito a ver com cargo, mas quem por vezes esse cargo de liderança ou então tem aí um interesse nesse assunto, entendo eu, pelo menos eu, sair com um arcabouço de informações muito importantes, muito relevantes, para poder, obviamente, aplicar em determinado momento da vida, não necessariamente no âmbito corporativo. Acho que a liderança a gente consegue levar para fora, obviamente, do nosso local de trabalho, aplicar em outras situações da nossa vida, e entendo eu que a gente saiu hoje, quem nos assistiu e quem vai nos assistir aí daqui a pouco, quando essa live ela ficar disponibilizada, que vai aqui no nosso perfil, também no seu perfil, para poder ter aí um rico conhecimento acerca desse tema e como poder, obviamente, engajar e motivar os outros através de si mesmo. Show de bola. E aí, cara, para a gente fechar, convite que eu vou deixar feito aqui, quem quiser participar aí do engajamento premiado, 2 formas, tá? Então, lembrando que a gente está falando de 2 grupos de conteúdo, né? Um grupo voltado para gestão de tempo, produtividade e performance, são 8 conteúdos, e um outro grupo voltado para gestão, liderança, marketing e vendas, que são 7 conteúdos, tá? Quem quiser escolher um dos 2, é simples, vai entrar lá no meu Instagram, @oficialvinisantana, vai me mandar uma mensagem privada, só vai escrever assim, ó,
Live Assist. Esse é o nosso código. Se você me mandar uma mensagem escrito Live Assist, significa que você assistiu a live da Assist e você quer receber um dos dois conteúdos. Ou gestão de tempo, produtividade e performance, os 8 conteúdos, ou 7 conteúdos de gestão, liderança, marketing e vendas. Mas pode ser que tenha uma pessoa, alguém que queira levar os 2 grupos de conteúdo. Também é simples. O que você vai fazer? Você vai no Meus Stories, se você está assistindo ao vivo ou dentro de até 24 horas, eles vão estar lá. No Meus Stories tem uma caixinha de perguntas falando sobre a live. E aí é só você responder a caixinha de perguntas. Respondeu a caixinha de perguntas, automaticamente você já vai levar os 15 conteúdos. Os 8 de gestão de tempo e os 7 de gestão, liderança, marketing e vendas. Se você está assistindo a live gravada, em mais de 24 horas, não tem problema. Vai no meu último post, escreve assim, live assiste, 2 pontos, e escreve alguma coisa aí, algum aprendizado do nosso bate-papo. E aí eu já vou entender que esse é nosso código e eu te mando todo o conteúdo. É um presente meu aí para todo mundo, independente se assistiu ao vivo, se assistiu gravado, poder ter acesso a mais conteúdos gravados aí de maneira gratuita para continuar investindo aí no crescimento e no desenvolvimento, né? Maravilha. Novamente, gostaria de agradecê-lo, professor, agradecer aí também à Unileia por disponibilizá-lo, seu tempo e suas palavras foram enriquecedoras aí para todo mundo que nos assistiu ou que venha nos assistir. Obrigado a quem também nos acompanhou. Essa foi mais uma live do Clube do Conhecimento. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.